Ei, chegamos em mais uma aula sobre o Renascimento. Agora a nossa aula de número 19, ela vai falar de um outro renascimento. Lembra que nós falamos sobre renascimento comercial e urbano? Agora nós vamos falar sobre o renascimento cultural e científico. O que foi isso daí? Por que é chamado de renascimento? Por que esse período é chamado de renascimento? Vocês irão entender agora essa aula que, como nós falamos na aula passada, presta atenção, vem cá, aluno. Ei, para de conversar e vem aqui, presta atenção aqui, ó. Fique ligado aqui, ó. Fique ligado em mim. Renascimento, renascer. Nós estávamos lá na Idade Antiga e passamos para um período ali chamado Idade Média. Idade Média, toda aquela cultura greco-romana, ela ficaram um pouco descartada, guardada dentro de salas, de porões e tudo. Quando chegou a Idade Moderna, os artistas, os cientistas, eles vão começar a ter contato novamente com essa cultura greco-romana que tinha um pouco desaparecido da Europa. Principalmente o pessoal lá do Império Bizantino que, devido ao ataque dos turcos otomanos, eles começaram a voltar para dentro da Europa Ocidental. E esse contato com esse povo que veio do Império Bizantino vai fazer com que o pensamento também mude. A razão deu lugar à fé. As pessoas começaram a questionar sobre os dogmas, sobre ensinamentos dogmáticos. No dogma ali, vocês vão ver em filosofia, você acredita e você não questiona aquilo que você acredita. Não precisa de comprovação científica, um conhecimento dogmático. Mas eles começaram, na Idade Moderna, a questionar esse conhecimento, dizer, peraí, esse conhecimento não é bem assim, não. Isso vai ser chamado renascimento. Vai se buscar essa cultura lá da antiguidade, trazer novamente essa cultura, renascer essa cultura. Vamos lá? Na aula de número 19, na tela de vocês, nós iremos ver justamente esse renascimento cultural e científico. Na Europa, o auge do renascimento cultural, o antropocentrismo e a ciência e a fé versus razão. Aí as habilidades para a aula de hoje, para nós começarmos já a ver o renascimento. A arte, mesmo renascentista, ela é uma arte que ela está ligada ao sacro, ao sagrado. Olha essa estátua esculpida de um anjo. Está relacionada ao sagrado. Mas aqui eu chamo vocês, aluno, vem cá comigo. Porque agora eu trago Sandro Botticelli. Sandro Botticelli. Agora imagine vocês. O Sandro Botticelli é um artista que ele vai até Roma. E em Roma ele se depara com essa arte greco-romana. Principalmente romana ele vai se deparar. E ele vai observar na cultura romana, que era considerada pela igreja como cultura pagã, ele vai observar traços que ele precisava trazer. Sandro Botticelli é o primeiro a quebrar esse laço com o sagrado, de não pintar o sagrado. Ele pinta nascimento de Vênus, uma deusa romana, deusa do amor, da beleza. Comente Afrodite era lá para os gregos. E ele pinta Vênus, o nascimento de Vênus, dentro de toda uma simbologia. Então a arte, ela se mostra como resistência. O artista, a cultura, ela se mostra como resistência. Resistência de uma coisa que tentava se mostrar conservadora, controlada pela igreja, pela religião. E agora a ciência ela vem e ela mostra que ela poderia ser mostrada de forma resistente. A primeira resistência ela se dá na arte. As esculturas que vão ser feitas, mesmo sendo esculturas sacras, elas vão mostrar, dentro do seu viés que elas são feitas, que o homem
passa a ser importante, que a figura humana passa a ser importante. Vai ser chamado de antropocentrismo. Nós vamos ver a cultura sendo pintada, o homem sendo feito. Olha lá, aí a gente vai dando continuidade essa transição que nós estamos vendo. Vamos entender o que foi esse renascimento. Olha aí, ó. Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. O comércio se intensificou, que nós vimos na aula passada. As cidades se desenvolveram, como nós vimos na aula passada. A burguesia se tornou um grupo social muito poderoso, como nós vimos na aula passada. E a nobreza e o clero, como também nós vimos na aula passada, perderam o seu prestígio. E como não poderia deixar de ser, tais mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar o mundo. O que resultou num amplo movimento artístico e científico, que é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, chamado Renascimento. Movimento artístico e movimento científico. Quando nós falamos de renascimento cultural, nós entendemos uma atmosfera de efervescência, ou seja, era um caldeirão de efervescência artísticas e intelectuais. O caráter dela era basicamente um caráter urbano, ou seja, acontecia dentro da cidade. O campo nem sabia o que estava acontecendo, mas a cidade estava se efervescendo com novas técnicas artísticas, com um novo pensamento intelectual. Se fez presente na Europa, sobretudo na região da Península Itálica, atual Itália, e nos Países Baixos, atual Holanda, e outras regiões do norte da Europa entre o século XV e XVI. Pessoal, vem cá comigo. Professor, por que isso daqui começa na Itália e nos Países Baixos, lá na Holanda? Que são chamados de Países Baixos ali. As pessoas, quando saíram do Império Bizantino, que o Império Bizantino quebra, que tem um fim do Império Bizantino, porque o Império Bizantino acaba quando nós temos, em 1476, ali, inicia a Idade Média, né? 1476 vai iniciar o Império Bizantino, quando ele é invadido ali, no século XV, que derruba-se o Império Bizantino, nós temos aí as pessoas migrando, principalmente para a Península Itálica, que ficava, a Península Itálica ela fica na parte estratégica do mar Mediterrâneo, e as pessoas foram ficando ali. A Holanda também, que são os Países Baixos, estão próximos ali, e as pessoas foram ficando na Itália, na Holanda. E esse renascimento, essa forma de pensamento, ela vai começar a mudar ali naquela região. O contato com outras culturas faz com que você mude a sua opinião. Mude até a sua própria cultura. E é isso que está acontecendo na Europa. Uma transformação, uma ebulição dessa cultura. Continuando aí na tela. O que nasceu? O que renasceu? Vamos entender isso aqui. Se é renascimento, então a gente pergunta, e aí, alunos? E aí, Fabinho, que está aí nos assistindo? E aí, o aluno Denis aí, que está nos assistindo aí? O que renasceu? O que vai renascer? Esse período do renascimento está ligado à cultura clássica pagã. Não foi só a cultura clássica pagã. Não foi esse período do renascimento. Pura e simplesmente, o que renasceu foi a cultura urbana, gente. A cultura ligada às cidades, como um amplo comércio, vida intelectual e a apreciação artística, como ocorria nas cidades-estados da Antiguidade Clássica. As pessoas elas começaram a apreciar as artes, ela começou a ampliar o seu comércio, essa vida intelectual ela começou a mudar dentro das cidades. Então, é um renascimento da forma de pensar
urbana. Aí eu pergunto para vocês, vem cá rapidinho, aluno. Eu pergunto para vocês, o pessoal que estava lá no campo plantando, colhendo e tudo, ele estava preocupado com isso? Ele estaria preocupado com isso, com esse renascimento? Nosso aluno que está aí no campo, hoje, fazer um comparativo com hoje, estão preocupados com o que está acontecendo no teatro lá em São Paulo, no cinema? É do dia a dia de vocês? O que está acontecendo nas festas, nas baladas? O que está acontecendo aqui nos debates que estão tendo? Por enquanto, não é do cotidiano de vocês. Mas quando você muda, você vem para a cidade, aí você já quer ir ao shopping, quer ir ao cinema, você quer ir ao teatro, você quer ir a uma balada, você quer fazer uma reunião social diferente, quer ir para um evento cultural. Então você muda a sua forma de ver. E as pessoas ali naquele momento estavam em ebulição o que estava acontecendo nas cidades. O campo continuava plantando e colhendo. Mas as cidades, elas estavam em ebulição, em transformação. Ciência acha. As pessoas, quando viram que existia algo escrito, olha o reaparecimento aí dos livros, a imprensa sendo inventada, Gutenberg enfrentando a prensa lá que começa a produzir livros. Se produz livros, as pessoas queriam ler. Se elas queriam ler, elas vão procurar a se alfabetizar. As pessoas que estavam no campo lá naquele momento da Idade Média não estavam preocupadas em se alfabetizar, porque aquilo ali não iriam ajudar eles a plantar e colher. Mas o conhecimento ele foi necessário. Somente você, aluno que está aí, você está assistindo essa aula de história agora, da mediação tecnológica, porque a nossa aula é direcionada para você, aluno, que tem toda a dificuldade, que fez todo um ensino médio seriado ali naquelas salas, teve todas as dificuldades, mas está agora no ensino médio. O ensino fundamental de vocês foi... Alguns professores falam que não teve uma base muito boa. Outros não, tiveram. Dá bem. Mas é você que agora está tendo acesso a uma nova cultura, uma nova educação, um novo ensino através da mediação tecnológica. Eu tenho certeza que esse ensino irá mudar um pouco você, de alguma maneira. Você irá perceber a sua comunidade de um outro olhar, valorizando mais a comunidade que você tem, preservando mais a comunidade que você tem, dando mais ênfase a essa comunidade que você tem, porque o seu aprendizado ele pode ser revertido para benefício dessa comunidade. E é assim que as pessoas estavam naquele momento sentindo. As pessoas, elas começaram a sair da cidade, elas começaram a sair do campo e ir para as cidades, elas começaram a ter esse contato com esse novo mundo. Isso é o renascimento que nós estamos estudando, para vocês tentarem compreender melhor ele. Na tela aí, olha essa imagem. Olha essa imagem, aluno. O renascimento, ele não rompe com o cristianismo. Eu quero que vocês percebam isso, ele não vai romper com o cristianismo. Ao contrário, o resgate dos elementos da cultura clássica deu vigor à tradição cristã. O renascimento, ele pinta também muito sacro. Vocês estão vendo essa pintura aí? Deixa eu tentar ampliar ela aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ampliar essa pintura para vocês. Aí que ela mostra, eu queria que vocês observassem essa pintura, que ela mostra justamente Deus está dentro de um cérebro. Olha aqui, ó. Ou seja, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele é um Deus que está parecendo mais racional. Deus está fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que esse homem ele tem uma importância. Ele não é algo sozinho. Vem cá. Deixa eu falar um pouco dessa imagem para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo, ela fica dentro da Capela Sistina.
lá na Itália, lá em Roma. Em Roma que é um país independente dentro da Itália. Imagina assim, o menor país aqui, é como se tivesse um país dentro de um bairro de uma cidade. É o que é lá Roma. Desculpa, o Vaticano, que fica dentro de Roma. O Vaticano fica dentro de Roma, é um paísinho da Igreja Católica pequeno. E aí, Michelangelo, ele é chamado pelo Papa para pintar a Capela Sistina. Ele vai dizer, o pintor é Rafael e eu sou escultor. Ele disse, não, mas eu quero que seja você. E ele pega esse desafio de pintar a Capela Sistina. Imagine você olhar para cima, eu tive que deitar na Capela Sistina quando eu estive lá, no Vaticano, para tentar olhar a obra, nem podia deitar, o guarda mandou eu levantar, mas eu fiquei contemplando essa obra de arte. Essa obra de arte, que ela retrata, uma obra de arte tem aí mais de 1 milênio, ela retrata todas as passagens bíblicas em cima da Capela Sistina. Era a forma renascentista. Michelangelo era pintor, era escultor, ele fez Moisés, ele fez Davi. Davi é uma imagem que eu me assustei lá em Florença. Eu pensava que Davi era uma imagem do meu tamanho. Quando eu olhei, Davi tinha 5 metros de altura, aquela imagem feita no mármore só, a perfeição, até os detalhes com essa veia aqui, tudo era esculpida numa pedra. Ele fez Pietà. Você chega na porta do Vaticano, quando você olha para a sua direita, tem um vidro, que você olha para o vidro assim, aí você vê a imagem de Pietà, que é Maria com Jesus no colo. Até a forma que segura, parece que aquela pele, parece que aquela pedra, você por um momento esquece que aquilo é um pedaço de pedra, e você pensa que é pele mesmo, de tão detalhista que é. Você entra no Museu do Vaticano, são obras de arte fabulosas desse período do Renascimento. E muitas delas foram dentro do Renascimento. Inclusive a Igreja Católica ela vai se tornar uma mecena, que eram os financiadores dos artistas. E você entra dentro das igrejas, elas são repletas dessa arte renascentista. Na tela para vocês. Porque o auge do renascimento cultural. Aqui nós temos Vem comigo. Nós temos aqui Escola de Atenas. A Escola de Atenas tenta retratar aqui vários filósofos, como se eles tivessem sido contemporâneos, como se eles tivessem vivido no mesmo tempo, só que eles não viveram no mesmo tempo. Aqui nós temos destaque para Sócrates e Platão. Desculpa, Sócrates aqui, Platão e Aristóteles no meio. Sócrates, Platão e Aristóteles. Não vão ser contemporâneas. O Sócrates não vai viver com Aristóteles ali. Aristóteles era seguidor de Platão. Mas aqui tenta retratar o que seria essa cultura clássica. Mais uma pintura, isso aqui é no mural, feito no mural, numa parede, mais uma pintura que tenta retratar o que seria essa cultura clássica. Como seria uma escola onde se reunissem todos os filósofos da antiguidade? Aqui essa pintura tentou retratar isso daqui. Na tela. O Renascimento, em seu âmbito cultural, ocorreu em meio urbano, como nós já vimos. Ocorreu nas cidades, acompanhado também do chamado Renascimento comercial. Cidades italianas como Pisa, Gênova, Veneza, famosa por causa de seus portos marítimos, passaram a partir do século XIV a ter um grande protagonismo no fluxo comercial do mar Mediterrâneo. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão do mundo trazida pelo humanismo. É a figura humanista, a valorização da antiguidade clássica. Antiguidade clássica.
Por isso que é chamado Renascimento, a busca da antiguidade clássica. Nós vamos nos deparar com os principais cientistas renascentistas aqui, porque o renascimento comercial, cultural e o renascimento científico, nós temos aí, ó, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, inventor e também cientista. Leonardo da Vinci seria o cara completo, gente. Ele era tudo. Ele era tudo. O cara, tudo que ele fazia com perfeição. Nicolau Copérnico, Paracelmo, Miguel de Cervé, Galileu Galilei, cientistas aí. Mas vamos ver aqui os artistas, como Leonardo da Vinci, que além de cientista, ele também era artista. Ele era arquiteto, matemático, ele era físico, ele era engenheiro e pintor. Ele usava a técnica de claro escuro, ou seja, claro escuro, que consistia no jogo de luz e sombra. A sua obra mais enigmática seria Mona Lisa. Mas nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Se a gente pegar a figura de João e transformar a figura de João, colocar aqui nesse vazio, nós vamos ver que João está igual àquela passagem bíblica. Que Deus fala que o seu discípulo predileto era João, que deita no colo de Jesus. O artista, ele tenta fazer isso, ele tenta fazer esse jogo. Ele tenta fazer esse jogo. Aqui. Percebam vocês também que tem um vazio aqui. Aqui tem um vazio bem clássico, dentro dessa obra, que mostra o fundo. Será que aqui não estaria o 13º apóstolo, que a Igreja Católica recentemente reconheceu que não é um homem, mas uma mulher, Maria Madalena, que foi uma grande seguidora de Jesus Cristo. Saiu, depois da morte de Jesus Cristo, para pregar. Será que não seria ela que ocuparia essa vaga aqui? Tudo isso o artista coloca como enigma, incógnita, dentro da sua pintura. Percebam vocês, é uma pintura sagrada, mas que traz grandes interpretações para o racionalismo, para a razão. Outro, nós temos um pintor, nós temos ele enquanto pintor, que ele pinta a Santa Ceia, pinta a Mona Lisa, mas também ele pinta Santana, ele pinta a Virgem dos Rochedos, ele pinta Criança no Útero, ele pinta Gioconda, ele pinta a Anunciação, a Virgem, o Menino, e outras obras que eu trago aqui, esse autorretrato dele, e ele desenha o homem de Vitrúvio, o homem vitruviano, que tenta colocar a proporção certa do ser humano, mostrando que o antropocentrismo, que o homem seria o centro do mundo agora. O homem, como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele teria uma importância grandiosa. Michelangelo, gente. Michelangelo, essas fotos aqui, de acervo pessoal meu, quando eu tirei, quando eu entrei lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Logo na entrada tem Pietà. Percebam vocês, Pietà, gente. O pé de Jesus, a perfeição. A mão dela aqui, ó, parece que ela está empurrando a carne do braço dele. Se você para 1 hora olhando cada detalhe dessa escultura, você não diz que isso daqui é um vestido em vez de uma pedra, um pedaço de pedra? O véu, as vestes.
Moisés, que fica numa fontana, Moisés de chifre, também de Michelangelo. A pintura da Capela Sistina. A criação de Adão. Tudo isso pintada por esse gênio, esculpida e pintada por esse gênio chamado Michelangelo. Vem cá, deixa eu contar uma história de Michelangelo aqui para você. Você entra no museu lá em Florença, lá onde tem Davi, que é a imagem maior que ele tem, e você vai ver um monte de pedra, que era trabalho que ele estava fazendo, esculpindo sobre encomenda, só que ele morreu e não terminou. E as imagens, elas estão só a metade esculpida e metade elas ainda são pedra bruta. E parece que aquelas imagens, elas estão há séculos ali, tentando sair daquela pedra. E elas estão paralisadas, presas àquela pedra, presa ao passado de uma obra de arte que não foi terminada. Mas ela, por si só, é uma grandiosa obra de arte. Na tela para vocês. Rafael Sanzio trabalhou em Roma com o Papa Júlio II e Leão X. O Júlio II foi quem pediu para pintar a Capela Sistina. E Rafael, que o Michelangelo queria que o Papa contratasse Rafael para pintar a Capela Sistina. Mas o Rafael, ele pinta aqui a Escola de Atenas. E ele tenta demonstrar aqui como seria a Grécia Antiga se reunisse todos os filósofos num espaço só. Mas ele vai pintar também Madonna, a Escola de Atenas, essa que está aqui, a libertação de São Pedro, a transfiguração, são artes que ele pinta. Depois, alunos, vocês podem pegar cada nome desse aí e procurar na internet, que vocês vão ver cada obra. Eu aconselho vocês a irem buscar cada obra dessa daqui. Que a nossa aula não tem como eu trazer todas as obras renascentistas, que são muitas, muitas, muitas. Imagina, você entra, o Museu do Vaticano é como se fosse aqui, ó. Você entrando aqui, tem obra de arte para cá, obra de arte no teto, obra de arte na parede, no chão é a própria obra de arte. Em tudo por onde você se mexe lá no Museu do Vaticano é obra de arte. Outros autores do Cinquecento, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel, escritor, historiador e cientista político, autor do livro O Príncipe, William Shakespeare. Maquiavel, gente, ele vai escrever sobre a política. Uma frase famosa de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Uma hora nós vamos entender isso daqui. William Shakespeare. O teatro não existiria, o teatro sem William Shakespeare. Hamlet. Sua obra fabulosa. Romeu e Julieta. Fabuloso. O antropocentrismo e a ciência. O que é o antropocentrismo? O homem como centro? Olha o desafio. E a ciência? E a ciência, aluno? Como é que a ciência se aparece aqui? As pessoas elas começam a questionar. Como é que se forma a chuva? Como é que estão os astros? A Terra é plana? A Terra é o centro do universo e tudo roda em torno da Terra. Começam a ter questionamentos científicos e pesquisas científicas. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton. Cientistas que eles vão transformar a nova maneira de ver, a nova maneira de pensar, a nova maneira de agir. O renascimento científico ele foi fundamental. Que pena que a igreja barrou muitos cientistas, porque ela levou alguns para a fogueira, outros para a prisão e outros foram obrigados a negar o seu conhecimento. Galileu Galilei, que
vinha afirmando a teoria de Copérnico, dizendo que a Terra não era o centro do universo. A Terra girava em torno do seu próprio eixo e girava em torno do Sol. A teoria heliocêntrica, que o Sol seria o centro do universo, que hoje é aceita, historicamente, cientificamente aceita. E ele vem debater sobre essa questão. Na tela para vocês, para nós entendermos melhor. Nas ciências, o Renascimento foi marcado pelo desenvolvimento do espírito crítico, racionalista, disposto a experimentar hipóteses e examinar livremente os problemas. Características principais desse período aí. Nós temos o uso da pesquisa e investigação como método de produção de conhecimento científico. O que ele quis dizer aqui, aluno? O que ele quis dizer? Anteriormente, o que se comprovava as coisas? Era apenas o dogma, a fé. Ele disse, não, peraí, não pode ser só assim, não. Vamos utilizar da ciência, vamos experimentar. Me disseram que isso faz bem para a saúde, que isso cura determinada doença. Mas vamos experimentar, vamos testar, vamos ver se cura mesmo? Aí a ciência vai lá e diz, não, isso não cura. Lembra que recentemente nós tivemos aí um grande embate aí de remédios que curavam a Covid e que depois a ciência foi lá e mostrou que não curava. E o próprio laboratório desses remédios fizeram a nota dizendo, não cura. Esse remédio não cura, não serve. A ciência combatendo essa questão que hoje nós chamamos de fake news. Será que existia fake news naquele momento? Existia muito. Existia muito. Na tela para vocês. Grandes avanços nas áreas de astronomia. Isso permitiu as grandes navegações, tá? Medicina, matemática, física, química, biologia. Tudo isso vai permitir, a ciência ela vai trazer à tona esses estudos. É a ciência reaparecendo. É a ciência física, é a ciência matemática, é a ciência biológica, é a ciência química, é a ciência da medicina. Na Idade Média achava que só precisava sangrar uma pessoa que ela seria curada. Você matava a pessoa de hemorragia e não curava ela. O desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente na área de observações astronômicas. Pessoal, olha aqui essa imagem. Olha essa imagem aqui, ó, para observar os astros. Então, nós vamos ver que os cientistas dessa época organizavam suas pesquisas através de quê? Das observações e experimentos capazes de suscitarem novas questões científicas e elaborar outras formas de conhecimento. Para que serve, então, a ciência? Novas questões, novas observações, novas formas de conhecimento. Historicamente, falando agora, essa nova atitude com relação ao mundo estabelecia um grande marco na produção do saber. O saber quem traz é a ciência, gente. Afinal, através da razão, o homem desse tempo rompia com o monopólio de conhecimento exercido pela Igreja ao longo da Idade Média. A Idade Média ela dizia que a razão ela não traria o conhecimento, que o conhecimento estaria ligado mais à crença, aos dogmas, à maneira de você viver dentro desse mundo, seria o conhecimento. Que não precisava o camponês, ninguém ter, que a igreja tendo conhecimento já bastava. Agora não, a ciência ela vai bater de frente, ela vai bater de frente com esse dogmatismo. Vai bater de frente com esse conhecimento e ela vai trazer o empirismo como experiência,
O empirismo é o conhecimento da experiência, do tato, olfato, visão, audição e paladar, e vai trazer o racionalismo, a razão, como teoria do conhecimento. São novas teorias do conhecimento que vão aparecer neste momento. Fé versus razão. Na tela para vocês. O antropocentrismo surge na Europa sendo heliocentrismo de Coperniano e humanismo, dois de seus principais marcos. De acordo com Nicolau Copérnico, a Terra girava ao redor do Sol. Então, Nicolau Copérnico ele já traz essa questão, Nicolau Copérnico. Olha aí, ainda no século XV e XVI. E não ao contrário, como se pensava naquela época. O antropocentrismo, que traz agora o homem como centro de todas as coisas, é uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como centro do mundo, relevando a importância da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o universo. Sob o ponto de vista do antropocentrismo, considerado uma ciência do homem, os seres humanos são responsáveis por todas as suas ações, sejam elas culturais, sociais, filosóficas, históricas, por exemplo. Então não era só Deus. Com isso, deu-se um debate muito forte entre fé e razão. O que é fé? O que é razão? Em que campo nós estaremos aí? Em um campo da fé é trazido o dogmatismo. Uma filosofia de conhecimento que você não precisa comprovar cientificamente a existência de nada. Você acredita naquilo dali, ponto. Mas vem o racionalismo. Vem o empirismo, a experiência, a ciência aparecendo e ela traz alguns experimentos que ela prova se aquilo é verdade ou não. Vamos entender aí na tela para vocês? Olha aí na tela para vocês. A descoberta científica geraram fortes mudanças na forma que muitas pessoas entendiam o funcionamento do mundo. Isso ocorreu, pois as explicações religiosas, sem fundamentação científica, foram sendo substituídas pelas baseadas na ciência. Na ciência. Há uma passagem bíblica que conta que José fez o sol parar com o objetivo de ganhar uma luta. Deduz-se por esta passagem que o Sol se move em torno da Terra, o qual está inerte. Por se tratar de uma passagem bíblica, ela era incontestável dogmatismo filosófico. Só que Copérnico, Galileu e Kepler, essa verdade é contestada por eles. Pela igreja, eles poderiam até contrapor a teoria do cunho filosófico-científico conhecido como geocentrismo. Eles poderiam combater o geocentrismo, mas a história de Josué jamais poderia ser colocada sob dúvida, porque era dogmatismo. Isso que eu quero que vocês observem. Por este motivo, a igreja avaliou o heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo, doutrina que concebe o Sol como centro do sistema solar como um disparate. Ela dizia, isso daqui é um disparate, isso é falso. Tal ciência foi rejeitada, e não só rejeitada, ela foi punida. Vários deles foram presos pelo Tribunal da Inquisição. E levou os sábios, como Galileu Galilei, ao julgamento do Santo Ofício. De forma geral, observamos que vários estudiosos da Renascença foram de suma importância para a obtenção do conhecimento fosse modificada. Ao invés de contemplar e aceitar os fenômenos naturais, enquanto manifestações da natureza divina, os homens dessa época acreditavam que os experimentos e o uso de argumentos racionais pudessem revelar a engrenagem que movimentava o mundo em sua volta. E a nossa aula de hoje, nós trazemos um texto complementar. Revolução Científica, que vocês precisam ler isso daqui para complementar a aula de hoje.
E aí chegamos em mais um final da nossa aventura e hoje falando sobre renascimento cultural e científico. Isso muda uma forma de pensar, muda todo um sentido do tempo. Mas daqui a pouquinho eu volto com a revisão e atividade para vocês. Até lá!